Olá, paz do Senhor a todos vocês. Estamos no último dia da segunda fase da nossa campanha. Amanhã começa o primeiro dia de uma outra fase, a terceira fase da nossa campanha. Paz do Senhor. Hoje, excepcionalmente, nós deixaremos os comentários para que a gente possa responder algumas perguntas, se a gente souber a resposta, claro. Vamos entrando, pessoal. O Alexandre tá aqui comigo. Ó, legal, consigo mexer nele, ó. Vamos entrando, pessoal. Bom, nós vamos hoje deixar disponível os comentários para que vocês façam perguntas, tá bom? Então, vocês podem já começar a fazer as suas perguntas. Eu quero falar a respeito de algumas curiosidades sobre o Espírito Santo enquanto vocês vão escrevendo aí a pergunta de vocês, tá bom? A primeira curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês verem como a gente quer falar de um assunto tão importante, mas de uma maneira muito simples, né? Eu acho importante isso, a gente trazer uma forma simples de falar, uma forma mais... como se a gente estivesse conversando numa roda de irmãos, né? Às vezes a gente faz isso nos retiros, né? A gente coloca os jovens assim, começa a conversar a respeito das coisas de Deus. E eu acredito que a forma simples de falar aquilo que muitas vezes você tá aí na sua mente, mas você não tem nem coragem de perguntar, de tão simples que é. Isso é um segredo do nosso ministério na internet. Eu acredito que os meus vídeos, eles são sempre feitos de uma forma simples de falar, né? Eu gosto sempre de ter uma maneira mais simples de falar. Então, a primeira curiosidade que eu quero falar a respeito do Espírito Santo, que muitos de vocês podem ter percebido já, mas é algo que eu lembro que um dia eu perguntei, tinham várias pessoas da igreja, e eu perguntei assim, qual é a diferença do choro do ser humano quando ele está na igreja, quando ele está chorando na presença de Deus e quando ele não está chorando na presença de Deus, um choro normal. Qual é a diferença entre um choro normal e um choro na presença de Deus? Vamos ver se vocês sabem qual é a diferença. Já temos a pergunta do Tiago aqui, já vamos responder já, Tiago. Mas existe uma diferença entre o choro dentro da igreja e o choro normal, assim, por outros motivos. Qual é a diferença? Gente, o choro, quando você chora na presença de Deus, sai muito mais lágrima do seu olho. Você já percebeu isso? Não? Quem já percebeu isso, gente? Quando você chora na presença de Deus, sua cara lava de lágrima. Parece que em vez de sair uma lágrima, só sai duas. Ou três. O choro é diferente. Não é um choro normal. Outra coisa, que é uma curiosidade do Espírito Santo. Muitas vezes, quando você for receber o batismo com o Espírito Santo, ou quando Deus for manifestar os dons espirituais em você, a sua carne vai ter reações que você não teria normalmente. Existem várias pessoas que testemunham isso. Tem pessoas que falam que a mão começa a tremer, tem pessoas que falam que a boca começa a tremer, tem pessoas que falam que a perna começa a tremer, e tem gente que julga e fala assim, esse jeito aí acho que não é Espírito Santo não, isso aí acho que não é Espírito Santo não. Eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu sou uma pessoa, o Alexandre me conhece, eu não julgo o agir do Espírito Santo na pessoa, não julgo de forma alguma. Sabe por quê? Porque é bíblico. Esses dias eu vi um pastor falando lá na internet que não existia arrebatamento de espírito, da pessoa cair e a pessoa ser arrebatada, sendo que isso é bíblico.
E com o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se você for ler lá em Atos 2, você vai ver que as pessoas que estavam em volta olhando e vendo a manifestação do Espírito Santo falaram que eles estavam bêbados. Então, se eles acharam que eles estavam bêbados, gente, é porque alguma coisa no exterior estava demonstrando que eles estavam bêbados. A gente não pode acreditar que eles estavam lá orando, falando em línguas estranhas só, e eles acharam que eles tinham bebido. Não. Eu acredito que se eles acharam isso é porque sim, eles demonstravam na sua carne, né, no seu exterior, que eles estavam bêbados. E eu posso falar pra vocês, gente, que eu já experimentei eu já tive uma experiência como essa de uma vez em cima do monte, eu tava orando lá e eu não conseguia ficar em pé. E parecia que eu tava bêbada, porque eu levantava, eu caía, eu tentava levantar, eu caía. Depois eu pensei, por que eu tô tentando levantar? Já fica no chão mesmo. Mas parecia que eu tava bêbada, eu não conseguia controlar minhas pernas. E foi uma das vezes que mais, assim, ficou gravado na minha memória de um dos melhores dias da minha vida na presença de Deus. E nós não devemos julgar, tá certo? Quando você vê alguma coisa, você não deve julgar. E quando você sentir alguma coisa, você também não deve julgar. Não fica falando pro Espírito Santo como ele deve agir na sua vida, né? Quem manda é ele é Deus e nós não devemos julgar. Bom, eu queria também falar a respeito de uma pergunta aqui do Thiago. Vamos ver a pergunta do Thiago antes que eu esqueça do Thiago. Deixa eu voltar lá. Pera. Ué, não tô vendo mais a pergunta do Thiago aqui. Procurando. Irmã Kelly, Deus primeiro dá o dom e depois nós recebemos o Espírito Santo em alguns casos? Olha, essa é uma pergunta muito interessante que eu vou fazer para o meu marido, que é o estudioso aqui de casa, tá? E eu já tinha feito essa pergunta antes da live começar e ele respondeu de uma forma bem legal. Alexandre, todas as pessoas, para receber dons, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo ou ela pode receber um dom espiritual sem ter o batismo com o Espírito Santo? Ela, Pai do Senhor, para todos vocês aí, a pessoa pode receber um dom sim da parte do Senhor, do Espírito Santo, e não ser batizado com o Espírito Santo. Lógico que tem dons que para receber tem que ser batizado com o Espírito Santo, né? Exemplo? O de variedade de línguas, todos os dons que você precisa falar em línguas, né? Até dons de profecia, né? Que você profetiza em línguas e a interpretação das línguas. Então esses dons há necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Agora tem dons como dons da sabedoria. Não há necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas que têm esse dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, do conhecimento, que não, ela prega muito bem, fala muito bem, Deus dá sabedoria a essa pessoa, né? Só que ela não é batizada com o Espírito Santo. Eu conheci pessoas assim. Então nem todos os dons há necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Mas é lógico, a gente tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. E alguns dons, sim, são juntos, né? São, como é que eu posso falar? Esqueci a palavra, mas eles dependem do batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, gente, nós cremos que as línguas estranhas é a evidência do batismo. Tem igreja que não crê, mas nós cremos que para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas estranhas, tá? Tem que falar em línguas estranhas. Peraí, só deixa eu completar isso aqui. Existem muitas pessoas que falam, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas e nunca falei. Isso não existe. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, a evidência desse batismo é o falar em línguas, tá bom? E a gente tem alguns versículos aqui que provam isso. Fala, amor. O que eu estava falando a respeito até do falar em línguas na igreja. Paulo ele orienta que aqueles que falam em línguas na igreja que tem que buscar o dom de interpretação, né? Porque somente a língua com a interpretação pode edificar a igreja,
Então Paulo orienta isso na Bíblia, de que se você fala em línguas na igreja, ora em línguas, né, busque o dom de interpretação, para que a igreja seja edificada. Isso. Na verdade, a Bíblia faz diferença entre um dom e outro, né? Paulo, ele fala assim, que você deve buscar com zelo todos os dons espirituais, mas ele fala assim, principalmente o de profetizar. Tá escrito lá. Se você leu Coríntios 14 com a gente, Coríntios 12, você leu que Paulo fala isso, que a gente deve buscar os dons com zelo, principalmente o de profetizar. Então, é um dom realmente muito maravilhoso, né? O dom de profecia. Deixa eu ver aqui que eu não queria perder pergunta. Quais são os 9 dons do Espírito Santo? Nós já lemos aqui os dons do Espírito Santo. Fala aí, amor. Tá em 1 Coríntios. Acho que é 15. 12, acho que é 12, né? Hã? Acho que é 12, 1 Coríntios 12. Eu acredito que seja o 12. Os 9 dons do Espírito Santo é palavra de sabedoria, palavra da ciência, a fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá certo? Só que não existe só esses 9 dons. Existem outros textos da Bíblia que falam a respeito do dom de revelação e é muito complexo. Eu não queria abordar isso aqui porque senão a gente vai tomar muito tempo e a gente vai mudar o foco. Mas cada um dos 9 dons, ele pode ser repartido em 3 manifestações. Cada um dos 9 dons. Então vai se abrindo um leque. Dentro desses 9 dons, vai se abrindo um leque de outros, não seria outros dons, mas várias manifestações desses dons que está descrito aqui, tá bom? Então, não se apeguem eu quero 9 dons, não. Existe mais coisas do que isso. A Riel Gabriel disse assim, o Espírito Santo pode nos deixar independente do seu erro? Não, a palavra do Senhor fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Ou seja, é o próprio homem. Tá entendendo? Nada que venha de fora pode te afastar de Deus e do Espírito Santo. A única pessoa que pode te afastar do Espírito Santo é você mesmo. Ou seja, você vai escolher se você quer agradá-lo ou se você quer afastá-lo. Quando fui batizado pelo dom de línguas, eu lembro que na hora lembrei de uma irmã minha e coloquei na minha cabeça que eu estava imitando ela. Isso realmente muitas vezes acontece e não é verdade, gente. A gente sabe que quando o falar em línguas, existem pessoas que falam em línguas de uma forma totalmente diferente. Mas na maioria das vezes a gente consegue ver pessoas que falam o mesmo idioma, né, espiritual de outra pessoa. A mesma linguagem, tá? Então, existem bilhões de pessoas na Terra batizadas com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo tem que ter bilhões de formas diferentes e usar cada um de forma diferente. Não, ele pode usar da mesma forma. E nós sabemos que existem pessoas que falam o mesmo idioma, tá certo? Mas uma outra curiosidade é que quando você é batizado com o Espírito Santo, geralmente você recebe um idioma e não é aquela coisa elaborada, bonita que você está acostumado a ouvir. Você tem que ser fiel no pouco. Às vezes Deus pode te batizar com o Espírito Santo com uma sílaba só. Tem gente que fala só uma sílaba e fica ali naquela sílaba. Isso significa que você sempre vai ser usado assim? Não. Esse dom ele vai mudando. O nome desse dom é variedade de línguas. Então, Deus te dá o dom de línguas, depois ele te dá o dom de variedade de línguas. E aí vai mudando esse idioma. Tá entendendo? Uma pessoa só tem unção quando é batizada com o Espírito Santo? Claro que não. E que ainda não sou batizada, mas um profeta me falou um dia que eu tenho muita unção. Gostaria de saber sobre. Olha, a unção, existe vários tipos de unção, né? Você pode...
a unção que ele quer dizer, na verdade, ele pode estar dizendo a respeito da presença de Deus, da virtude, né? Essa unção que eu acredito que às vezes a pessoa fala, porque unção, o que é unção? Unção é aquilo que você recebe para você ser colocado como um pastor, como um diácono, né? Você é ungido na igreja para você ser levantado ao ministério, certo? Existe também a unção para cura, quando você fica doente, você pede a unção ao presbítero da igreja, ele unge você com óleo. Então, o que seria essa unção? Eu acredito que as pessoas chamam de unção a virtude do Espírito Santo. É um termo inadequado, mas as pessoas usam às vezes o nome de unção para isso, para a virtude do Espírito Santo. E a virtude do Espírito Santo, eu acredito que não tem nada a ver com de você ser batizado ou não. É certo que quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai sentir essa virtude antes, porque a virtude nada mais é do que a presença de Deus, né? Aquele momento onde o homem sente algo sobrenatural, que é a presença de Deus. Então, quando você está num ambiente onde a virtude do Espírito Santo está se manifestando, a presença de Deus através do Espírito Santo está se manifestando, você sente aquele arrepio na pele, você sente aquela vontade de chorar, você sente aquela coisa gostosa, né, maravilhosa dentro de você, que é muito bom, prazeroso para a carne, a virtude do Espírito Santo. E não necessariamente você foi batizado ali naquele momento, mas você continua ali sentindo a presença de Deus e sentindo a virtude do Espírito Santo. Mas, de fato, quando você for batizado, você vai sentir a presença de Deus no momento em que você for batizado. Kelly, antes de ontem eu sonhei, mas parecia que eu estava acordada. Uma bola de fogo descia sobre mim e ontem eu sonhei sendo batizado com o Espírito Santo. Maravilha, isso é sinal de que está próximo o dia do seu batismo com o Espírito Santo. Irmã Francilene, isso aí são confirmações de que Deus está próximo a te batizar com o Espírito Santo. Parabéns. Um choro parece que não é nós, mas outra pessoa chorando dentro de nós. É muito estranho. Até o som é diferente. Exatamente. O choro na presença de Deus é diferente, gente, do que um choro por uma topada no dedão do pé, igual eu tomei esses dias. Irmã Kelly, certa vez presenciei várias pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e percebi que todas elas, antes de receber, estavam chorando. Porque o homem, quando ele chega na presença de Deus e ele sente a presença de Deus, ele chora. Ele chora. Há quem diga que é por conta do novo nascimento, né? Todo mundo que nasce chorando. E quando você nasce de novo, né? Claro que no momento da sua caminhada com Cristo, você entrega a sua vida para Jesus. Primeiro você aceita Jesus e aí vai ter um momento em que você vai ter que nascer de novo, né? Vai ter um momento que você vai ter que nascer de novo. E esse momento você chora mesmo. E é muito bom, é um choro de alegria, é um choro de paz, é um choro bom, não é um choro ruim, não. Eu quero viver a experiência. Vai viver em nome de Jesus. Pessoal, é possível ser batizado e não falar em línguas? Não. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Vamos ler uns textos que falam sobre isso? Olha só. Atos, capítulo 10, 45 e 47. Deixa eu virar aqui para mim. Atos, capítulo 10. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, por favor. Por gentileza. Aonde você quer que eu leia? O 2:4, né, que é o tradicional, que é a descida do Espírito Santo. O Atos 2 nós já lemos várias vezes, né? Atos 2, que foi a inauguração do ministério do Espírito. Ali a gente já sabe que é uma evidência que quando o batismo do Espírito Santo ocorreu ali, quando veio a promessa, eles falaram em línguas estranhas. Então já é a primeira palavra que nos diz que a evidência do batismo é o falar em línguas. Mas tem mais. Tem mais algumas palavras, porque nós nunca podemos falar que um versículo isolado vai bater o martelo que uma coisa é verdadeira ou não, tá? Vamos falar mais versículos aqui. Então, Atos capítulo 10, no verso 45. No verso 45 diz assim, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, da lei, né? Ainda estavam lá na lei de Moisés, sendo circuncidados. Esses fiéis. E os fiéis
que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre gentios. Ou seja, os judeus, né, que eram da circuncisão, eles ficavam maravilhados quando eles começaram a andar com Pedro, de ver que gentios, pessoas que não eram judias, eram batizados com o Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, ó, ele está dizendo assim, existiam alguns crentes lá, né, que eram judeus, que ficaram atônitos de ver que pessoas, gentios de outros países, de outras nações, recebiam o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E ele fala assim, por quê? Por que eles viam e ficavam atônitos com isso? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, mais uma vez, o batismo com o Espírito Santo aqui é colocado juntamente com o falar em línguas. Atos... outra coisa, aqui está dizendo o seguinte, no verso 47, depois do 46 que a gente leu, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha só, então Pedro estava lá, os gentios começaram a falar em línguas estranhas, começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Os judeus começaram a olhar e falar, nossa, mas eles não são judeus, eles são gentios. E eles também recebem o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas? Que interessante. E aí Pedro pergunta, pode alguém recusar a eles água para que sejam batizados? Ou seja, se eles já são batizados com o Espírito Santo, por que nós vamos recusar de batizar eles nas águas? Se o Espírito Santo quis eles, por que a gente não vai querer que eles sejam um dos nossos, né? E isso prova que você pode ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Eu digo isso porque teve uma pergunta por esses dias em alguma das minhas redes sociais que alguém fez essa pergunta, se a pessoa poderia receber o batismo com o Espírito Santo sem ser batizado nas águas. E sim, aqui nesse caso, eles eram batizados com o Espírito Santo antes e, portanto, liberaram o batismo das águas para eles. Outra coisa é que nessa palavra aqui, é sobre essa palavra que é embasado o fato das igrejas evangélicas, na sua maioria, batizam crianças acima de 12 anos, não é isso? Pessoas acima de 12 anos, adolescentes, podem ter a decisão pelo batismo nas águas ou não. Porém, quando ele é batizado com o Espírito Santo antes dos 12 anos, aí, né, pelo menos na congregação cristã no Brasil era assim. Se ele fosse batizado, se a criança fosse batizada com o Espírito Santo antes dos 12 anos, então ela já tinha liberdade de escolher e optar pelo batismo nas águas. Por quê? Porque se a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quem somos nós para não deixar ela se batizar nas águas? Não tem nada a ver. Então é isso. Até uma pergunta que surgiu, uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é receber o batismo com o Espírito Santo. Isso. São duas coisas distintas, que é o que Jesus falou, que assoprou sobre eles o Espírito Santo, né? Que esse assoprou sobre eles é uma coisa que não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. É um assoprou de eles passarem a ter uma nova vida, né? Exatamente. Eles serem influenciados pelo Espírito Santo, até mesmo para aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Você só faz isso, a Bíblia diz que a pessoa só fala que Jesus é Deus se for pelo Espírito Santo. Ninguém reconhece Jesus como Salvador se não for através do convencimento do Espírito Santo. Isso a gente já falou aqui durante essa semana, né? Que a pessoa ela recebe o convencimento, ela recebe uma influência do Espírito Santo e ela pode receber depois o batismo com o Espírito Santo. Ela deve receber e buscar o batismo com o Espírito Santo. Se não fosse assim, igrejas tradicionais, né, que não utilizam dos dons espirituais, elas não teriam o Espírito Santo ali, mas elas têm. As igrejas tradicionais que não crê no batismo com o Espírito Santo, elas crê que o Espírito Santo existe e que ele é quem guia, ele é quem transforma, ele é quem convence, tudo aquilo que ele realmente é. Porém, elas não crê que existe algo a mais. E a gente viu aqui no primeiro dia da nossa campanha que sim,
existe algo a mais para aqueles que já aceitaram a Jesus, para aqueles que já se converteram, que já se batizaram nas águas, eles também devem ser revestidos de poder. Atos capítulo 14, verso 17. Vamos lá. Atos 14. Hã? 14, 17? É. Atos 14, 17. Vamos ver o que está escrito. Diz assim. É 14, 17, amor? Não sei. Acho que eu coloquei errado. Não é Atos, não. O que você está querendo ler? Vamos ler esse aqui, Atos 19. Eu não sei, eu coloquei aqui Atos, mas acho que não é Não, Atos. isso aí é João que você quer ler. João? João. Vê aí pra mim. Enquanto você vê pra mim, eu vou abrir Atos 19, pessoal, 1 ao 6. Atos 19, do 1 ao 6. Atos 19, do 1 ao 6. Ó, a Franciele tá dizendo que nunca falou em línguas, mas Deus revela pra ela muitas coisas em sonho. Tá vendo? Então, não está condicionado, né? Você não necessariamente precisa ser batizado com o Espírito Santo para Deus falar com você, de forma alguma. Era João que você queria ler, tá? Tá. Luami diz assim: irmã, tem vezes que estou louvando e orando e vem em minha mente línguas estranhas. Isso é muito importante você ter falado. Quando a pessoa está louvando a Deus, ela também pode falar em línguas estranhas, tá? Não é só falar em línguas estranhas, é cantar em línguas estranhas. Em 1 Coríntios 14, deixa aí aberto no Atos que a gente estava, mas eu quero ler para você aqui, Luamir. 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje eu tô fazendo uma bagunça, né, irmãos? Aqui nas leituras, mas acho que é porque a presença do Alexandre me deixa empolgada e constrangida. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então ele fala a respeito de cantar em espírito, ou seja, cânticos espirituais, cânticos em línguas estranhas. E eu já vi esse dom, é maravilhoso. E é o meu sonho, gente. É o meu sonho é cantar em línguas estranhas. É o meu sonho. Deus sabe que eu tenho muitos sonhos para realizar no âmbito espiritual. E um deles é cantar em línguas estranhas. Porque eu amo cantar, né, gente? E amo o Espírito Santo, amo os dons espirituais. Sou pentecostal e eu... Nossa, é o meu sonho, gente. O meu sonho. Agora vamos abrir em Atos 19, do 1 ao 6. Atos 19, do 1 ao 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Era do 1 ao 6? Era do 1 ao 6. É para a pessoa entender. Mas eu li o número 6, eu tô fazendo já confusão. É o Xande aqui, a presença dele, gente. Tá me deixando constrangida. Aqui tá fechando aquilo que a gente acabou de falar. Que para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. As línguas são a evidência do batismo. Tá dizendo aqui, ó. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, existe o Pentecoste, gente. O Pentecoste é esse aqui. Vamos ler o 19:1, tá? Que essa história é muito interessante. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ó a pergunta dele. Quando vocês creram, quando vocês aceitaram a Jesus, vocês já receberam o Espírito Santo? Ou seja, você pode crer e não receber o Espírito Santo. Você pode aceitar a Jesus, entregar sua vida a Deus e não receber o batismo com o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E aí
os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Então, gente, aqui fica muito claro que Paulo chegava num lugar e perguntava: vocês já receberam o Espírito Santo? Ou vocês só entregaram a vida para Deus, só receberam Jesus como Salvador? E eles responderam que sim, que só tinham recebido Jesus, que só tinham recebido o batismo de João, que nem ao menos sabiam, nem tinham ouvido falar que existia o Espírito Santo. Então, Paulo imediatamente fez a oração do Pentecoste ali, ele impunha as mãos e eles eram batizados com o Espírito Santo. Irmã Kelly Serra disse: Irmã Kelly, eu quando fui batizada com o Espírito Santo, eu me prostrei diante do altar e eu pedia perdão, mas eu não ouvia a minha voz. Então não sei se falei língua estranha e até hoje tenho essa dúvida. A única forma de você sanar essa dúvida é o quê? Falando. A gente vai orar aqui essa semana inteirinha e durante as orações você vai se prostrar diante do altar, como você falou aí que fez, e vai falar em línguas estranhas. Eu tenho o dom de profetizar, eu profetizei ontem e aconteceu hoje. E várias vezes profetizei e aconteceu, só que ainda não fui batizada. Eu acho que nesse caso, Viviane Cavalcante, você se enquadra numa parcela muito grande de crentes que já está selado com o batismo com o Espírito Santo, mas não abriu a boca a falar. Tá entendendo? É coisa mesmo que vem para travar a sua língua, travar o dom que já está em você. Entende? O dom de profecia, teoricamente, perante a Bíblia, ele é acima do de línguas. Tá entendendo? Ele é um dom mais excelente. Então, se você profetiza, nada te impede de abrir a boca e falar. Só que muitas vezes você está segurando isso por causa da sua incredulidade, porque você acha, pode ser que você se enquadre naquele vídeo que eu falei a respeito da simplicidade do agir do Espírito Santo. Às vezes você está esperando que venha uma bola de fogo na sua cabeça e ela não vai vir. É só você abrir a sua boca e falar. Porque o agir do Espírito Santo é simples. Tá entendendo? Vamos lá. Quem mais? Como conseguir o dom de discernimento de espírito? Estou buscando há tanto tempo. Olha, esse dom é a mesma coisa que os outros dons. Ele é distribuído pelo Espírito Santo da forma como ele quer. Porém, você precisa buscar. Se você busca, você encontra. Se você bate, a porta se abre. Se você pede, ele te dá. Então, ele vai se manifestar, não é diferente do dom de línguas estranhas, que vai se manifestar ali na hora que você recebeu. Muitas vezes não. O dom de discernimento de espírito você recebe e aí você vai ter que um dia manifestar ele, um dia propício. Que qual é o dia? O dia que você der de topa com o espírito maligno ali, né? Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa e a pessoa está lá conversando com você numa boa, normal, e o Espírito Santo vai te dar aquele negócio dentro de você que te faz identificar que, na verdade, quem está conversando com você na boca da pessoa é o Satanás. Tá entendendo? Eu tenho isso muito direto. Às vezes chega lá, a pessoa está conversando comigo, sentado na cadeira, e o Espírito Santo fala comigo: vigia, é ele. Aí eu já identifico que, na verdade, a pessoa está sendo usada pelo inimigo. Isso pode acontecer quando a pessoa estiver dentro da igreja, né? Ela pode estar ali manifestando, aparentemente, o Espírito Santo, e Deus colocar no teu coração aquela aversão, sabe? Muitas vezes Deus vai te falar: aquilo ali não é da minha parte, é do inimigo. Muitas vezes Deus não vai te falar essa frase, mas ele vai te fazer sentir o quê? Uma aversão, uma coisa ruim diante daquela manifestação. Às vezes é um nojo muito grande, uma vontade de vomitar diante daquilo que você está vendo. Às vezes é um medo. Eu já manifestei esse dom de discernimento de espírito de uma forma assim: a pessoa falou em línguas estranhas na minha frente e meu coração fez tu, e eu tomei um susto. Foi como se fosse um susto, um medo muito, muito grande diante daquelas línguas. Então, às vezes você vai receber, nós vamos buscar, você vai buscar, e quando você receber esse dom de discernimento, você fica atenta, porque a qualquer momento ele vai se manifestar, mas para isso você vai ter que estar diante de um espírito que não seja dele, né? Estou na campanha para ter intimidade com o Espírito Santo, amém. Eu já vi pessoas que falavam uma língua e Deus mudou a língua. Sim, praticamente todas as pessoas, elas recebem o batismo com o Espírito Santo com uma língua e depois ela recebe a variedade de línguas, e aí muda.
minha língua a cada mês muda. Ó, que glória. Deus pode plantar algum no coração e só depois de algum tempo manifestar para o que for útil? Sim, Tiago, foi o que a gente acabou de falar. Deus, ele pode te entregar um dom hoje e ele vai se manifestar. Vocês precisam ficar atentos sobre isso na semana que vem, quando a gente vai de fato buscar os dons e buscar o batismo. O batismo, nós queremos que Deus batize você aqui, junto com a gente, para você dar o testemunho e a gente ficar feliz com você. Porém, os dons espirituais, por exemplo, você tá aí buscando a Deus nessa campanha, você tá sozinho no seu quarto com fone de ouvido, você vai profetizar para quem? Não vai manifestar o dom de profecia, você tá sozinho, a não ser que Deus te mande escrever aqui no comentário alguma coisa. Mas, provavelmente, depois, quando você estiver, né, na igreja, ou na rua, ou na casa, no trabalho, aí Deus vai manifestar esse dom. Irmã, quando vem na mente as línguas é o quê? É Deus querendo te batizar, tá? Quando vem uma língua na sua mente, é como se fosse algo que passa pela sua mente para sair pela sua boca, certo? Porque ninguém faz nada se não passar antes pela mente, né? Então, quando vierem as línguas na sua mente, você deve abrir a tua boca e falar. Muito bem, Marielle, respondeu o irmão Luame. Irmã, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas às vezes estou orando e sinto minhas mãos queimando. O que pode ser isso? Isso é o Espírito Santo que está querendo te pegar. E ele quer que você se entregue e ele vai te dar. Deus está te batizando, é só falar. Ó, tá todo mundo falando com o Luame aí. Um dia desse estava orando e eu me tremia. Exatamente. Às vezes a sua carne vai tremer diante da presença de Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Que legal, vocês mesmos ficam respondendo aos outros, né? Isso é legal. Essa campanha tem mudado a minha vida espiritual. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã, eu vejo muitas coisas, eu vejo que muitas começam a falar em línguas. Exemplo, alguns ficam repetindo glória, glória e é batizado. Devo começar falando? Olha, eu costumo dizer que ninguém é batizado com o Espírito Santo de boca fechada. É muito difícil, né? A pessoa tá lá de boca fechada e Deus, pá, te dá as línguas. É difícil. É melhor você estar falando e glorificando a Deus. Porque, geralmente, quando você fala em línguas estranhas, geralmente você está glorificando a Deus com aquelas línguas, tá? No entanto, que nós lemos aqui hoje num texto dizendo, falavam em línguas estranhas e glorificavam a Deus. Porque o Espírito Santo, ele tem essa função de glorificar o Pai e o Filho. Então, quando você está dando glória a Deus, quando você está abrindo a sua boca e glorificando a Deus, você já está com meio caminho andado, filho. Se o Espírito Santo for lá enrolar sua língua, você vai e fala. Entendeu? É muito melhor, muito mais fácil. Eu sonho direto, irmão, sendo batizado com o Espírito Santo. Quando acordo, dá vontade de falar. Por que não fala? Tem muita gente que tem esse testemunho de ter sido batizado com o Espírito Santo dormindo. Sabia? E digo mais, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo que continuam tendo isso, de falar em línguas estranhas dormindo. Nós temos um pastor, amigo nosso, né, o pastor Itamar, que a esposa dele fala direto, que acorda com ele aos berros lá, dando glória a Deus e falando em línguas estranhas dormindo. Irmã Kelly, eu sou batizada com o Espírito Santo. Sabe por quê, gente? Quando você está dormindo, a sua carne está dormindo, na verdade. E quando você fala em línguas estranhas, o seu espírito está orando, né? Não tem nada a ver com a sua carne, apesar de usar a sua língua. Eu já sonhei também que um irmão me orava e eu saía falando em línguas estranhas faz uns 3 meses. Eu creio que esses sonhos são confirmações. Eu pensava que o Espírito Santo tomava a nossa boca, mas um dia uma irmã falou que vem na nossa cabeça e basta a gente pronunciar. Exatamente. Pode, irmã Francilene, pode ser batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas, com certeza. O Espírito Santo está te preparando. Sim, eu fui, ok. Irmã Kelly, eu orando, muitas vezes vem palavras estranhas na minha mente. O que seria? Gente, pelo amor de Deus, vem palavras de línguas estranhas na sua mente, fala. Se você está orando e está vindo na sua mente, fala, gente. Qual a dificuldade de vocês entenderem que Deus quer batizar vocês com o Espírito Santo? É aquilo que eu falei da simplicidade. Quem não assistiu aquele vídeo, perdeu. Simplicidade do agir de Deus. É simples, tá? É simples. Deus pode fazer um negócio doido? Pode. Mas, em via de regra, é simples. Olha essa pergunta que interessante. Algumas pessoas dizem que são batizadas e falam em línguas e depois de um tempo dizem não falar mais. Nesse caso, se há um dom, pode falar a hora que quiser? Gente,
é um dom, ele te entregando, ele é seu, e você pode falar sim a hora que você quiser. Porém, se você maneja esse dom, primeiro dia que você recebeu o dom de línguas, você já não vai ter essa desenvoltura de falar quando você quiser. Você vai receber um dom novo, então você vai conhecer o dom vai te conhecer, é um aprendizado ali, tá? É uma coisa que você vai começar a ter intimidade com aquele dom. E aí, se você for inteligente, você vai falar, toda vez que você for orar, você vai gastar tempo até você falar em línguas, até você usar aquele dom todos os dias, igual eu já falei aqui nos outros vídeos anteriores. Com o passar do tempo, você maneja tanto o dom que fica uma coisa mais... você tem mais prática com o dom, entendeu? Então, eu, por exemplo, se eu tô na rua, direto, eu tô na rua, tô no meu trabalho, e acontece alguma coisa, e eu preciso chamar o Espírito Santo correndo pra vir comigo, traz água pra mim, amor, por favor. Eu preciso chamar o Espírito Santo correndo ali, eu preciso de um socorro do Espírito Santo, ou então, às vezes, gente, acontece uma coisa muito boa, que eu vejo que Deus agiu ali, sabe, no meu serviço, eu vejo a mão de Deus, assim, eu já começo a falar em língua estranha, baixinho ali comigo mesmo, entendeu? Eu tô andando na rua, eu já começo a falar em línguas estranhas, eu vejo que o Satanás está agindo, eu também já começo a falar em línguas estranhas. Por quê? Porque é uma coisa que eu já tenho prática com esse dom, entendeu? É uma coisa muito mais fácil de você entrar nesse processo, né, espiritual do que quando você recebeu. Quando você recebeu, você fica meio tímido, você ainda não sabe manejar direito, mas você tem que falar, quanto mais você falar, mais você vai ter essa desenvoltura. Quando somos batizados, imediatamente temos ousadia para anunciar a palavra, para louvar. Muitas vezes eu tenho medo de falar sobre Jesus, um medo de não estar falando conforme Deus quer. Olha, eu acredito que nada é imediatamente, só mesmo o dom de línguas estranhas. Agora, os frutos é uma coisa que o Espírito Santo vai edificar em você através das línguas. Ele te dá as línguas estranhas para quê? Para você ser edificado, certo? Não foi isso que a gente aprendeu? Então, você vai falando em línguas estranhas, vai gastando tempo em orando em línguas estranhas, Deus vai edificando dentro de você alguma coisa. O que ele vai edificando dentro de você? Esse tipo de coisa. Essa desenvoltura para falar, essa ousadia para falar, o amor para você falar de Jesus para os outros, você tem que ter amor pelas almas. Então, tudo isso vai sendo trabalhado, vai sendo construído dentro de você, mas eu acredito que não imediatamente, porque a palavra do Senhor fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, é uma obra. E uma obra não é feita de uma hora para outra, né? Luami, tá repreendido, você vai falar em nome do Senhor Jesus, tá? Recebi uma profecia. Sobre a pergunta anterior, Qual? No batismo com o Espírito Santo ali, se a pessoa tem mais facilidade de falar, o que acontece? Quando a pessoa recebe... Lê a pergunta de novo para mim, anterior. Falou disso. De imediatamente? Ela perguntou se imediatamente, depois que ela é batizada com o Espírito Santo, ela vai ter ousadia de falar. O que acontece? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, ele toma a tua vida e aquilo que você fala, ele direciona as tuas palavras de encontro àquelas pessoas que estão ouvindo. É por isso que Pedro, logo após o batismo com o Espírito Santo, ele pregou com tanta ousadia que quase 3.000 almas se converteram naquele momento. Sim, mas a gente não sabe se Pedro antes não pregava, entendeu? Como pregava? Pregava, ele já tinha esse Mas dom. A Bíblia evidencia isso, que após... Sim, após o batismo com o Espírito Santo, ele vai ter mais ousadia, com certeza ele vai ter mais... 3.000 almas se converteram. Inclusive a virtude naquilo que ele está falando, Isso. poder naquilo que ele está falando, né? Agora, muitas coisas são forjadas em você com o passar do tempo, não imediatamente. Porque, como a palavra do Senhor fala, que quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então você é edificado por dentro, é construído algo em você por dentro. Entendeu? Gente, não fica triste se eu não ver a pergunta, pelo amor de Deus, tá, gente? Que eu tô tentando ver todos, tá? Não pulei ninguém porque eu quero, tá? Eu fui batizada com o Espírito Santo após sair de uma disciplina. Ó,
o Consolador. Eu era da igreja batista tradicional e meu antigo pastor não acredita no batismo do Espírito Santo. Muitos não acreditam. Boa noite, irmã Kelly, Pai do Senhor. Eu gostaria muito de ter o dom de interpretação de sonhos, como devorar para ter esse dom. Porque já oro há algum tempo e ainda não tive resposta. Como devorar? Olha, gente, orar não tem uma cartilha de como orar, gente. Você tem que orar, é a sinceridade do teu coração. E você pode falar com Deus da forma como você fala com o seu melhor amigo. Com o seu pai, com a sua mãe. Tá entendendo? Então você tem que pedir isso a Ele. Senhor, me revela. Senhor, me mostra o que o Senhor quis dizer naquele tal sonho. Senhor, me dá esclarecimento, porque a palavra do Senhor fala que Ele não deixa ninguém confundido. E você vai pedindo e Deus vai te dar no momento certo. O que não pode é desistir de pedir, gente. Quando Jesus falou a respeito da parábola do juiz iníquo, né? A parábola do juiz iníquo, você pode pesquisar aí na sua Bíblia. Ele fala a respeito de perseverar em oração. Ele fala assim, uma pessoa tinha uma causa com o juiz e ficava ali toda hora, resolve minha causa, resolve minha causa. A persistência da pessoa fez com que a pessoa tivesse a sua causa resolvida. Entendeu? O batismo do Espírito Santo pode vir sem a imposição de mãos? Claro. Lá no Atos 2 foi sem imposição de mãos. Depois eles impuseram as mãos dos outros. Olha essa pergunta que legal. Às vezes eu sou grosso com a minha esposa. Será que isso me atrapalha de receber o batismo? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Não deixe que o inimigo venha colocar isso na sua mente. Que você não é digno do batismo. Porque nenhum de nós somos. Não existe ninguém. Se você vê alguém falando em línguas estranhas, profetizando, não acha que a pessoa tem alguma coisa a ver com aquilo. Ela não tem nada a ver com aquilo. Aquilo ali é Deus na vida dela. É a misericórdia. Então, claro que você não deve ser grosso com a sua esposa, mas quem vai te ajudar a não ser grosso com a sua esposa vai ser o próprio Espírito Santo. Entendeu? Porque a palavra do Senhor fala que o fruto do Espírito é a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Então, tudo isso vai vir conforme o Espírito Santo for edificando dentro de você. Então, eu tenho certeza absoluta que se você for batizado com o Espírito Santo e você gastar tempo diariamente falando em línguas, você vai falar muito menos palavrão até você deixar de falar. Você vai falar muito menos de uma forma ríspida até você deixar de falar ríspido com as pessoas. Porque você começa a se acostumar com aquele ambiente de glória, de céu, com a santidade de Deus. E aquilo começa a te contaminar. A santidade de Deus começa a te contaminar, entendeu? E aí você vai melhorando a sua vida aqui na terra, o seu jeitinho de ser. Mas não vai te impedir, não. Recebi o Espírito Santo, o dom de falar língua aos meus 15 anos. Que linda. Que glória. Nunca vou esquecer, eu também. Glória a Deus. Que horas são, amor? Olha que lindo. Irmã Kelly, eu fui batizada e até então eu falava apenas na igreja, quando era tomada por ele. Agora estou conseguindo orar em línguas em casa. É errado? Lógico que não. A gente aprendeu aqui essa semana que você precisa falar em línguas todos os dias da sua vida. Você tem que falar em línguas estranhas, porque você está edificando a si mesmo. A Sá é a esposa do Ítalo, amor. Beijo, Sá. Tá diferente na foto, amiga, nem te reconheci. Deus abençoe. Vamos orar pelo Ítalo. Todos nós aqui da campanha vamos orar pelo Ítalo, tá, gente? Pode aí anotar no seu caderninho que vocês vão orar comigo pelo Ítalo, para que Deus abençoe cada dia mais. Desde que descobri a importância dele, eu o busco. Isso. Busque e não pare. Não pare, não pare. Não pare. Posso falar as palavras que vêm à mente ou repetir palavras que já ouvi, crendo que já tenho batismo? Ou seria melhor ter alguma confirmação antes de fazer isso? Diogo Magalhães, você vai fazer isso. Só que você vai fazer isso no momento em que você estiver orando, que você sentir a presença de Deus. Tá entendendo? No momento que você estiver orando, você tá orando. Você tá sentindo a presença de Deus? Se vier, aí você fala. Você não vai falar assim normalmente, sem estar orando, nem buscando. Mas, quando você estiver na presença de Deus e sentindo a presença dele, você pode abrir a tua boca e falar. Pode ir que eu te garanto. Como identificar que é realmente Deus falando com a gente?
Isso já é um outro vídeo que eu vou postar pra vocês lá no YouTube. Brincadeira, já tem um vídeo lá falando sobre isso, gente. Como identificar a voz de Deus. Tá? A gente não vai conseguir ficar aqui até... Tá gostoso aqui, né, irmãos? Ó, hoje é o dia que mais tem visualização. Vocês gostam de fazer pergunta, né? Mas a gente tem que desligar, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã o nosso culto começa às 18 horas. E ó, só vem quem é crente porque será um culto de oração. Deus abençoe. Até amanhã.